matérias estudar por dia para passar em medicina em menos de um ano? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara, criadora do único método capaz de aprovar em medicina em menos de um ano em qualquer faculdade que a Banca VUNESP prepara, e esse perfil aqui é para você. Aqui a gente vai falar de conteúdo, dicas, orientações para que você seja aprovado em medicina em menos de um ano. E o assunto de hoje é muito interessante, inclusive foi uma sugestão de algum dos vídeos anteriores. Inclusive, segue uma dica aí. Se inscreve no canal, liga o sininho para você não perder nenhuma informação e deixa a sua sugestão aqui. Eu tenho gravado muitos vídeos que são sugestões de pessoas que consomem o conteúdo desse vídeo. Então, já me pediram para gravar o Sírio-Libanês, sobre Santa Casa, e eu estou gravando e vou postar aqui. Para você não perder nada, segue o perfil. E se tem algum assunto que você gostaria de saber que eu ainda não gravei, você não viu aqui no canal, deixa aqui embaixo na sugestão que vai ser um prazer gravar para você. Tudo bem? Bora lá! E o assunto de hoje, então, é falar quantas matérias estudar por dia. Se eu tiver que estudar 3, quais eu combino? Então, primeiro eu vou pensar aqui em quantas, vou falar com vocês, e depois quais e por que a gente combina dessa forma. Tudo bem? Vamos lá? Então, olha só. Primeira coisa, quantas matérias eu devo estudar? Gente, uma coisa importante que eu sempre falo aqui nos vídeos, e talvez não fique claro para muita gente, e precisa ficar, é que o cronograma ele tem que ser específico para cada aluno. Para alguns alunos, ele vai estudar, o ideal é que ele estude uma única matéria por dia. Para alguns alunos, 2, e para outros até 3. Débora, por que isso? Porque depende do tempo que esse aluno tem para se dedicar, para estudar para o vestibular. Então, olha só. Quando eu tenho um candidato, uma candidata que tem 2 horas por dia, e eu estou falando isso porque eu já tive candidatos que só tinham 2 horas por dia para estudar, e foram aprovados na FAMERP, na FAMEM e na Unesp, tá? Então, parece uma coisa absurda, né? Como se não fosse possível passar em medicina em menos de um ano estudando só 2 horas por dia, mas sim, é possível, inclusive nas 3 públicas, acredito eu, mais desejadas, né? Mais concorridas, inclusive na Unesp. É possível, só que essa pessoa que estava 2 horas por dia, não tem como eu colocar para essa pessoa estudar 3 matérias por dia, porque ela só tem 2 horas. Então, é claro que ela vai estudar uma única matéria por dia. E precisa ser muito direcionada qual é a matéria, quais são os exercícios, quais são ali, qual o foco que nós vamos dar. Por quê? Porque a pessoa só tem 2 horas. Agora, vamos pegar uma realidade de uma pessoa que tem de 4 a 5 horas por dia. A gente pode colocar 2 matérias? Sim, não só pode, como deve colocar 2 disciplinas por dia. E aí, uma coisa muito bacana é saber combinar essas disciplinas. Eu não vou colocar matemática e física no mesmo dia. Por quê? Porque são 2 disciplinas de exatas. Já existem vários estudos aí que dizem o seguinte, que a gente aprende exatas de uma forma e humanas de outra. Então, eu uso um local do meu cérebro para aprender exatas e outro local para aprender humanas. Então, se eu estou estudando matemática e eu chego no momento de cansaço, se eu mudo de matéria e vou estudar física, eu estou usando o mesmo lado, o mesmo local. E isso pode prejudicar o meu desempenho. Então, ao invés de eu colocar 2 matérias de exatas ou 2 matérias de humanas, o que eu faço? Eu vou colocar uma de exatas e uma de humanas, de exatas e biológicas, então eu consigo combinar isso. Então, eu vou estudar matemática com geografia, física com história, biologia com português, eu consigo combinar. E é viável. Por exemplo, não vou colocar biologia e química, tem muitas coisas semelhantes, então cansa muito. É importante a gente conseguir fazer uma boa combinação. Só que é claro que isso vai depender muito do quê? Da realidade desse aluno, do tempo que esse aluno tem e quais são também as matérias que esse aluno tem mais facilidade, mais dificuldade. Tudo isso interfere, tá? Então, vamos supor, eu tenho muita facilidade em exatas, tem um peso. Eu tenho muita dificuldade em exatas, é outra característica. Então, é importante que o cronograma seja pensado assim. Débora, olha só, eu tenho 10 horas para estudar por dia. Vou estudar 2 matérias? Não. Eu posso colocar 3 matérias, posso colocar uma redação no meio. Então, por isso que o cronograma ele precisa ser pensado para você e aí sim separar as matérias de forma correta. Mas uma coisa
muito importante. Mais importante do que você ficar pensando quantas matérias e como combinar, porque isso tudo é muito importante. Mas você precisa combinar a sequência dos conteúdos para que uma disciplina ajude a outra. Exatamente. Então, olha só, não é só estudar matemática e português, não é só estudar física e história, mas quais são as disciplinas, né? Quais são as matérias de física que eu estou estudando para que essa matéria de física me ajude em matemática, me ajude em física, em química, essa matéria de química me auxilia ali em biologia. Gente, tudo isso é estratégia de estudo para que você aproveite melhor o seu tempo. Lembra que eu falei daquela aluna de 2 horas? Pensa bem, uma pessoa que tem 2 horas por dia para estudar, ela não pode estudar as matérias de forma aleatória. Por quê? Ela vai ter pouquíssimo tempo para começar a engatar nas matérias. Então, se eu conseguir casar os conteúdos de forma que um auxilie o outro, ela vai ganhar tempo. E isso, independente se você tem 2, 3, 4 ou 10, é necessário ser feito. Porque a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais tempo você tem para fazer simulado, fazer correções, lapidar, realmente pegar os detalhes da sua prova, muito mais chance você tem de aprovação. Porque medicina é de altíssima concorrência. Então, eu preciso de todo o tempo, de todo o foco no lugar certo. Tudo bem? Beleza? Então, olha só. Como que eu faço aqui com os meus alunos, só para você entender, tá? Nós temos 3 pilares aqui. Dentro do método, né, do Exatas Sem Mistério, a gente usa os mesmos pilares que a Banca Vunesp usa para elaborar as provas. Exatamente. Por quê? Por isso que a gente é especialista da Banca Vunesp. A Vunesp usa os 3 pilares: conteúdo básico, conteúdo específico e critério de correção, tá? Esses são os pilares que norteiam todas as provas que a Banca Vunesp prepara. Então, eu criei um método do Exatas Sem Mistério em cima desses 3 pilares: conteúdo básico, conteúdo específico e critério de correção, focado em cada prova, em cada necessidade. E aí a gente adapta isso para a necessidade daquele aluno, da realidade daquele aluno. Então, o que é importante? Olha só, eu vou trabalhar todo o conteúdo base da minha prova primeiro. Então, vamos supor que eu quero passar na FAMERP, quero passar na Unesp, quero passar no Einstein, na Santa Casa, no Sírio, na FMJ, na São Camilo, na São Caetano, não importa. Coloca uma faculdade aí que você quer passar na cabeça. Eu vou pegar todo o conteúdo base dessa faculdade. Só que não vai ser aleatório. Então, vou dar exemplos aqui. A matéria de inox, de pilha e de eletrólise de química, eu vou ver ao mesmo tempo quando for ver junto. Olha só, eu separei o conteúdo aqui por bloco. Então, nós temos o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3, o bloco 4 e o bloco 5, que são referentes a conteúdo base. Dentro do bloco 1, tem todas as matérias: matemática, física, química, biologia, todas as matérias, geografia, história, português, tudo. No bloco 2, todas. Bloco 3, todas. O bloco que tem eletrólise, NOx e pilha também tem elétrica. Por quê? Porque isso pode ser cobrado junto. O conceito de elétrons, de corrente, uma coisa complementa a outra, tá? Dentro de física, o bloco que contempla, vamos pegar aqui, ó, calorimetria, ela fala, tem algumas questões que falam com elétrica. Opa, então quando eu estou vendo ali a parte de corrente elétrica, eu tenho que ver elétrica e eu tenho que colocar alguns exercícios de revisão de calorimetria que trabalha com elétrica. Gente, consegue perceber o quanto isso é importante? O bloco de biologia que tem genética também tem probabilidade. Por quê? Porque uma coisa ajuda a outra. O conceito, se o aluno entender o conceito de probabilidade, ele vai ter muito mais facilidade em genética. Você concorda comigo? Então, eu não posso ver probabilidade um bloco, 2, 3, depois ver genética. Ou ver genética, 2, 3, ver probabilidade. Não, os conteúdos eles precisam ser complementares, porque isso ajuda. É claro que tem conteúdo que não fala com nada, que ele é único. E aí, tudo bem, a gente vai estruturar. Mas a Banca Vunesp, gente, ela tem uma característica muito forte de levar muito a sério esse conteúdo base, esse conteúdo específico. Então, como ele é extremamente previsível, é extremamente fácil prever a prova, é muito tranquilo a gente conseguir fazer esse ajuste. Então, mais do que saber quantas matérias você vai estudar por dia, é lógico que isso é importante, quantas vai depender do tempo que você tem para estudar, você precisa conciliar quais. Então, quem eu vou combinar com quem? Matemática eu combino com quem? Com geografia, com história, com português, com quê? E mais importante que isso é alinhar os conteúdos dentro de cada disciplina. Então, se eu vou começar a ver geometria analítica e matemática,
o que eu vou colocar de física, o que eu vou colocar de química, o que eu vou colocar de biologia. Eu preciso analisar isso, todo esse contexto, para que isso consiga me ajudar. Se eu vou ver genética, se eu vou ver probabilidade, se eu vou ver elétrica, eu consigo casar os conteúdos de forma que um ajude no outro e faz com que eu ganhe tempo na hora de aprender. Consequentemente, otimizo os estudos e você chega na parte aí de conteúdo específico, de simulados muito mais rápido. Deu para entender? Eu espero que tenha te ajudado. Olha só, como eu havia dito no início do vídeo, se você quer que eu grave sobre alguma coisa, tem alguma sugestão, alguma dúvida, Débora, olha, fala sobre a faculdade tal, mas seja mais específico na sua pergunta, tá? Eu quero que você fale sobre nota de corte da faculdade tal. Ou eu tenho dúvidas sobre isso, isso e isso. Coloque aqui nos comentários, que vai ser um prazer ver o que você comentou e, se for possível, se for Banca Vunesp, gravar para te auxiliar nessa jornada aí, beleza? Eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.